O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram as testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá calor, né? Um dia o Jocelyn vai colocar o ar-condicionado aqui na igreja, viu? Um dia, não sabemos quando, mas um dia, quem sabe, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia desse domingo nos fala justamente sobre a importância da palavra de Deus na vida do povo de Deus. Como que a palavra é importante para todos nós. E é disto que nos fala a liturgia desse domingo. Na primeira leitura ouvimos o profeta Neemias. Deus convoca o povo para escutar a palavra e renovar a aliança. E qual é o contexto da leitura que ouvimos? No retorno do exílio da Babilônia, Esdras e Neemias tentam reconstruir o país para recuperar a memória do passado, tendo como instrumento a palavra de Deus. O exílio
trouxe consequências devastadoras para o povo de Israel. O templo ficou praticamente destruído, tudo ficou desordenado. O povo volta para a terra, volta para casa para recomeçar a vida, mas tudo está muito complicado. É nesse sentido que Esdras e Neemias convocam o povo a voltar-se para a palavra de Deus, prestar atenção na Sagrada Escritura, porque Deus conduz a vida do seu povo. A leitura mostra a importância da palavra de Deus na vida de uma comunidade. Toda a comunidade é convocada a escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. E foi justamente pela palavra de Deus que o povo pôde reconstruir e recomeçar uma vida nova, mais confiante no Senhor. Na segunda leitura nós ouvimos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo nos diz que a comunidade cristã é alimentada na unidade pela palavra de Deus. Comunidade, comum, unidade. A comunidade é formada de membros diversos. Paulo escreve assim à comunidade: com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, individualmente sois membros desse corpo. A comunidade é isso. A comunidade é o corpo de Cristo, e cada um de nós, membros desse corpo de Cristo. É isso que Paulo diz a todos e cada um de nós. Cada um de nós temos dons, capacidades, qualidades, que quando são colocados a serviço da comunidade, todos saem ganhando, como se diz, não é? Porque quando colocamos nossos dons a serviço da comunidade, isso é importante para a comunidade, isso é importante para todos nós também, né? E aí não cabe competição, como nós ouvimos no texto, que nós optamos inclusive para o texto mais longo, mais detalhado, né, desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai descrevendo a importância de cada membro no corpo, e não se trata de competição. Um membro é mais importante do que o outro, um pode mais do que o outro. Todos têm a mesma virtude de caminhar juntos para manter o corpo saudável, digamos assim, não é? Então é importante que nós nos sintamos membros do corpo de Cristo quando somos participantes de uma comunidade da igreja. O Evangelho segundo Lucas, Cristo proclama e atualiza a palavra de Deus na sinagoga de Nazaré. Num sábado, Jesus vai à sinagoga, o templo, e pedem a ele que faça uma leitura, dão-lhe o livro da palavra, e ele lê esse texto maravilhoso, e no final, todos ficam olhando para ele, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra que acabastes de ouvir. Tudo aquilo que a palavra de Deus anunciou se concretiza e se realiza em Jesus. A missão de Jesus
é a nossa missão. Também nós fomos ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar a boa nova a todas as pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus para todos nós. O povo de Deus serviu-se da palavra de Deus para reconstruir o país quando voltou enfraquecido do exílio. É a referência à primeira leitura que nós ouvimos. Jesus, com a palavra de Deus, iniciou a sua missão, que nós ouvimos no texto do Evangelho. O Salmo 119 não é o salmo que nós ouvimos hoje, é outro salmo. 119, versículo 105, diz: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista ressalta a importância da palavra de Deus na vida de cada um de nós. A Igreja, no Concílio Vaticano II, realizou um profundo trabalho de renovação na Igreja. E a partir daí, maior espaço para a Bíblia na liturgia, nas celebrações, na catequese, nas comunidades, nos grupos e também na vida pessoal dos cristãos. É justamente a partir do Concílio Vaticano II que a Bíblia, a palavra de Deus, fica mais acessível a todo o povo de Deus. E hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia está até no celular. Podemos ler a Bíblia através do celular. Então, hoje temos a palavra de Deus mais perto de nós, mais acessível a todos nós. O Catecismo da Igreja Católica afirma: a Sagrada Escritura dá suporte e vigor à vida da Igreja. É para seus filhos firmeza da fé, alimento e fonte de vida espiritual. A importância da Sagrada Escritura ressalta o Catecismo da Igreja. E diz também: a Igreja convida a frequente leitura da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Quem não tem interesse pela Sagrada Escritura, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, como é que vai interessar-se por Jesus? Ninguém ama o que não conhece. Na medida que nos interessamos pela Palavra de Deus, nós conhecemos mais a Deus, conhecemos mais Jesus e podemos nos dedicar mais ainda na missão de Jesus, que também é a nossa missão. Santo Agostinho nos fala sobre o sentido da Bíblia. Ela foi escrita para nos ajudar a decifrar o mundo, para nos devolver o olhar da fé e da contemplação, e para transformar a realidade numa grande revelação de Deus. A palavra de Deus é para transformar a vida de cada um de nós, a vida do mundo, para rezarmos mais, para nos colocarmos mais a serviço do Senhor. E nesse contexto é impossível não nos fazermos também uma pergunta muito básica: o que é a Bíblia para nós? Um objeto de enfeite na prateleira da sala?
que de vez em quando tem que passar um aspirador, para tirar a poeirinha que vai juntando nela. A Bíblia é um objeto que permanece esquecido no fundo de uma gaveta. Aí eu ganhei essa Bíblia, mas nunca abri essa Bíblia, está guardadinha aí, né? Vou guardar para sempre, mas nunca abri essa Bíblia não. Que sentido tem? É preciso que a palavra de Deus seja a luz que ilumina nossos caminhos. A palavra de Deus seja a luz que ilumina os nossos caminhos. E com o objetivo de mostrar a importância da Bíblia, é que o Papa Francisco instituiu para toda a igreja o domingo da palavra de Deus. E justamente pelos textos que a liturgia da palavra nos propõe hoje, justamente por isso o Papa instituiu esse domingo como o domingo da palavra de Deus. Claro que entendemos que não é só nesse domingo ou nos domingos que devemos nos interessar pela palavra, mas todos os dias da nossa vida, né? Que a palavra seja luz para os nossos caminhos, que a palavra de Deus ilumine as nossas decisões e nos ajude a caminhar com mais firmeza. É o que nós precisamos, todos nós, no dia a dia de nossas vidas, como cristãos, para sermos mais firmes na fé, na caminhada com Jesus e com os nossos irmãos.